Quando você iniciou na sua carreira, na verdade, a pergunta é, tu sabia que tu ia fazer arquivis? Tinha, Vamos lá. Quando eu comecei, o meu primeiro trabalho era arquivis, só que de um jeito diferente. ah, O que é arquivis? É visualização de arquitetura, né? sim. Então eu desenhava desenhos de arquitetura, então não deixa de ser, mas na verdade eram os desenhos técnicos, né? Então o meu primeiro trabalho, em 96, outubro de 96, comecei a trabalhar num escritório que chamava Linder Desenhos, aqui em Blumenau. Uhum. Na época, os arquitetos todos desenhavam somente à mão. Tudo era prancheta. E tinha alguns poucos lugares, como por exemplo, ali em Desenhos onde eu trabalhava, lá com o Casé e com a Nelly, o meu job era desenhista copista. Então pegava aquelas pranchas todas, tipo tudo desenhado à mão e passava para o CAD. Esse era o trabalho que eu fazia. Então ali eu já estava trabalhando com isso sem saber. Sim. Mas acho que foi depois assim de tentar buscar outras maneiras de representar aquilo de um jeito que fosse mais bonito, porque eu fazia daí as perspectivas, tinha que ser à mão, né? Uhum. Então eu fazia as perspectivas das casas, dos projetos, fazia isso tudo à mão. E Literalmente desenhando. literalmente, com a prancheta, com três pontos de fuga, às vezes 2 pontos de fuga. Mas você tinha um passava background de a arquitetura? régua. Não, eu tinha um background de fazer um curso de desenho arquitetônico. Né? Ah, tá. E o curso que eu fiz era desenho mecânico e arquitetônico. Nesse curso, eu aprendi a desenhar os desenhos técnicos de arquitetura, aprendi a projetar madeiramento, aprendi a criar projeto hidráulico e elétrico. Era engraçado porque quando eu comecei a trabalhar com isso e comecei a atender os meus próprios clientes, isso aí daí já era em 98, 99, muitos arquitetos, e até hoje vou dizer que provavelmente pouquíssimos, sabem fazer um projeto elétrico e um projeto hidráulico, hidrossanitário, né? Para aprovar numa prefeitura. E eu era um guri de 18 anos que eu projetava tudo isso, desenhava e entregava para eles para aprovar na prefeitura. E daí eu sempre cuidei dessa parte de aprovação da prefeitura, desses projetos complementares, que na época eram só esses dois, para poder aprovar o projeto, né? Enfim, fazer para os arquitetos. Eu fazia isso. E perspectiva era a mão mesmo também. Sim. E aí, mas aí o arquiteto assinava depois? Não assinava porque eu era só o desenhista. Mas aparecia. Eu estava na prancha lá, sempre tem, né? Arquiteto responsável, engenheiro responsável, desenho. Daí sempre tinha meu nome porque eu era o desenhista, né? Sim. Sempre, na prancha sempre teve desenho. Isso é uma coisa que se perdeu, não sei se se perdeu, eu não sei se isso tem hoje na prancha, porque eu não acompanho mais, mas só que, dar o crédito é uma coisa tão legal, né? Sim. E eu vejo que às vezes a gente cria coisas incríveis e não é acreditado, nem sempre é acreditado nos materiais, né? Tipo, quem foi que fez isso? Qual foi o estúdio 3D que fez isso?